Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Enquanto o Instagram avisa o pessoal que nós estamos online, este é o Agente Conversa, um projeto multiplataforma de entrevistas, disponível ao vivo aqui no Instagram e também depois em IGTV aqui no meu perfil e em áudio no podcast lá no Spotify. Eu estou aguardando aqui a nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial, onde eu apresento ela daqui a pouquinho, quando ela já estiver conosco aqui ao vivo na live. Vamos aguardar um pouquinho a chegada da Isabel. De antemão, já quero agradecer muito a presença do pessoal que está aqui, que vai chegar também. Inclusive, podem compartilhar essa live com o pessoal e com os seus seguidores, com os seus amigos, para que a gente possa ter uma conversa super bacana aqui com a Isabel. A Isabel acabou de entrar, então eu vou convidá-la para a live para que eu possa fazer a apresentação. Oi, Isabel Dias! tudo bem? Tudo ótimo! E como é que você tá? Eu estou ótima. Eu acabei de fazer uma sujeira, derrubei água, derrubei tudo. Eu falei, eu não posso atrasar. Mas assim, que é bom, Isabel, assim que é bom, com bagunça, com tudo, não tem problema nenhum. Tá ótimo, né? E vai ser. E vai ser. Isabel, antes de mais nada, como o pessoal que já está aqui, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença no Agente Conversa, tá conversando comigo hoje. Se você não tem palavras, ó, não falamos. Imagina! Não, então eu vou reformular. Eu tenho muitas palavras para conversar com você hoje. Deixa eu te apresentar então para o pessoal, para que a gente possa começar o nosso super papo aqui. Tá. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem está ao vivo com a gente, se não estiver nos assistindo com luz acesa, não tem problema. A luz que irradia da Isabel é incrível e vai iluminar esse nosso papo. Isabel Dias, ela é administradora de formação e de carreira, mas hoje é escritora, mora em São Paulo e é autora do livro 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você. E aqui nesse livro, a Isabel se debruçou sobre as páginas do papel com o deleite em redescobrir o sexo após os 60, tornar-se ainda mais dona de si e do próprio corpo e ressignificar as relações de prazer. Então a gente conversa sobre a redescoberta do sexo, a emancipação do corpo, sobre contar e viver histórias e sobre o amor. Bem-vinda, Isabel! Obrigada. O pouco que nós conversamos, eu só posso te dizer que eu sou muito grata, não só pelo seu convite, mas por virar curiosidade, né, de uma faixa etária que não é a minha. Então, isso é muito legal para mim, muito legal. Eu estou aqui, o que vocês quiserem saber, minha vida é aberta, então vamos conversando que a gente chega. Olá, quem Eu deixo. Olha quem chegou! Chico Pelite, bem-vindo, Chico. É uma delícia ter você aqui com a gente. Eu estou muito feliz em conversar com a sua mãe e mal vejo a hora de poder conversar com você também. O Chico vem, viu, Isabel? O Chico vem para cá. Tomara. Pessoal, então, como a Isabel disse, a caixa de comentário está aberta, então todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem, a gente vai transformar isso em uma conversa realmente. Estamos aqui para conversar. E para começar, Isabel, eu acho que vamos falar de você. Quem é a Isabel? De onde veio? Como que aconteceu tudo isso? Tá. Então, é assim, eu sou uma mulher comum, como todas as mulheres. Eu tenho hoje 65 anos. Há 8 anos, eu descobri uma série de traições dentro de um casamento de 32 anos. Um casamento em que eu tinha certeza que nós iríamos nos aposentar e andar na praia. E aí
a hora que eu descobri é já ou é agora. Quer dizer, eu sofri muito, mas acho que eu estava tão ferida, tão humilhada, que eu falei, quer saber? Não preciso de ninguém para viver. E vim embora para São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. E vim embora para São Paulo e, com isso, eu achei que eu não era aquela porcaria, porque as mulheres, nós ainda temos o amor dentro da gente, de achar não só que o casamento é para o resto da vida, mas que a separação é sempre culpa, porque mulher só tem culpa, né? A gente já nasce com culpa e carrega essa mala a vida inteira. E eu achava que eu tinha uma culpa, porque eu não consegui ser feliz, eu tinha culpa do casamento não ter dado certo. E aí eu vim embora para São Paulo e achei que eu merecia, eu já tinha perdido tudo mesmo, que eu merecia me dar chances. Primeiro, eu acho que eu fui no me dar uma chance. Mas aí, da primeira, eu fui para a segunda, da segunda para a terceira, e foi muito bom, tá certo? E só foi, né? Não, conhecer o mundo é tudo de bom, né, menino? Então, Nossa, extremamente. a gente chega num ponto que a gente fala, como que eu não conseguia, eu não conhecia, né? Como que eu não tinha vivido. Então, ao me dar essas chances, eu fui me redescobrindo como mulher, como pessoa, como gente, um pouco adolescente, mas eu fui me vendo na minha vida que eu achava que tinha acabado, eu fui me vendo respirando e viva. Tinha acabado de começar. Pois é. Quem imaginaria? Nunca imaginaria isso. E aí eu comecei eu ainda estava, porque eu fiquei em um período muito deprimida, um período sofrendo muito, e por recomendação da minha terapeuta, eu comecei a escrever as aventuras que eu vivia. Não pelas aventuras, porque ela não imaginava, né? Mas porque eram bons momentos. Ela me dizia, você não tem um bom momento? Então escreva sobre ele. E a hora que você estiver muito para baixo, você vai lá ler, porque nenhuma tristeza é perene, né? Tudo tem um fim. E eu comecei a escrever as minhas aventuras. Só que eu escrevia na terceira pessoa. Ela foi, ela fez, ela deu, tá certo? E com isso, era o meu alter ego mesmo. Era outra mulher que tinha dentro de mim que se expressava. E, na época, o Chico, meu filho, morava fora e, muito preocupado comigo, ele queria saber, né, o que é que eu estava fazendo. Eu falei, eu estou escrevendo aí uns contos. Que contos? Umas coisinhas. Porque eu nunca tinha escrito, né? Eu escrevi na adolescência, na juventude, todo mundo escreve, né? Tem o diário e tudo, mas o meu diário era muito diferente, era um diário da maturidade. E aí eu mandei para ele falou para mim, mãe, isso aí é você, bota na primeira pessoa. E eu me constrangi muito na época, porque eu falava, meu Deus, meu filho sabe que eu saí com o cara, que eu fui para um motel, né? Que eu fiz. E, de repente, eu fui somando as experiências e achando
que 32 era um bom número. Nossa, 32 é um excelente número. Eu passei 32 anos casada e fiel. Eu merecia me dar a chance do 32. E aí, estimulada, tá certo? O Chico me dava a corda, acabou no livro. E, na verdade, começou no blog, em que eu contava as histórias, alguns homens, que seriam, para mim, os capítulos, e acabou dando certo. E aí, eu virei outra gente. Isabel, eu acho assim, resgatando até, assim, toda essa história me fascina a níveis extremos, assim, a gente já conversou anteriormente, tem conversado, e essa história me fascina, assim, de forma inacreditável. E é engraçado como tudo que você disse até agora, a gente traz isso muito como a construção da culpa diferente do amor, né? Então, lá no começo você falou, tipo, na separação a mulher é culpada, ao fazer isso a gente sente culpa. E olha que engraçado quando a gente ressignifica o que é culpa e o que é amor, né? O amor, assim, quando o amor é culpa, então eu tenho medo de fazer alguma coisa, cara, tem alguma coisa errada. E às vezes você, e a gente, todo mundo pensa assim. Pensando dessa forma, foi muito receosa ao chegar pro Chico e falar, né? No sentido de tipo, eu tô escrevendo algumas histórias e chego. E olha como isso traduz o sentimento de amor, de afeto e de relação. O Chico não teve problema com isso. É automático para ele. É um amor tão genuíno entre mãe e filho, e a relação de vocês que é lindíssima, a gente vai falar sobre ela, inclusive, que parece que sem narrar, sem discursar, você experimentou e entendeu o que é a diferença entre culpa e o que é a diferença entre amor. Porque você foi com um certo medo, né? E não teve isso. Mas o meu medo era, talvez não a Isabel falando para eles, mas a mãe falando para os filhos. Porque eu deixei de ser mulher quando eu passei a ser mãe. E é uma coisa que a gente sente. Eu posso ser mulher, para você que não me conhece, mas para os filhos, antes de ser mulher, eu sou a mãe. Então, é aquela mãe que não tem liberdade, que não pode sair, que não pode ter... Né? Mãe não transa. E vó transa, porque eu vou ser vó agora. Então, vó transa. Então, é uma situação que socialmente eles nos esquecem. A mulher, principalmente. O homem, não. O homem pode, com 80 anos, ele vai e faz um filho. E é maravilhoso. Agora, nós, mulheres, nem pensar. Né? Nós temos que ter aquele ciclo a mulher, depois que entrou na menopausa, ela morre, ela perde desejo, sexualidade, tesão, corpo, ela perde, porque já cumpriu o meu papel. E não é bem assim, né? Nossa, não é assim mesmo, assim. E é engraçado você puxar isso, porque em uma das entrevistas que eu vi, que você deu em vários canais, a gente vai falar disso também, você teve no Amor e Sexo, você foi para Regina Volpato no canal do YouTube dela, incrível, uma entrevista, assim, lindíssima. E você fala em uma das entrevistas, isso me chamou muito a atenção, né? Que te perguntaram, tipo, qual foi a reação dos seus filhos, né? Como é que foi, por exemplo? A gente sabe que o Chico participou ativamente desse processo, inclusive... Né, lendo as histórias e na escrita e tudo mais, mas você respondeu muito isso. Você falou assim, eu entendi que eles passaram a me enxergar como mulher, como adulta, como uma pessoa, e não mais a mãe, uma amiga, né? Você parou de ser mãe ali, e isso é muito legal. Não parou de ser mãe nesse sentido, mas passou a ser uma pessoa de igual para igual. E é engraçado você falar sobre a mulher nesse ponto, porque nos estudos de gênero, de sexualidade, tudo que a gente desenvolve em pesquisa é muito isso. A sexualidade da mulher, ela é retirada desde muito cedo.
Então, o menino com 15 anos, o homem com 15 anos, ele é pegadorzão. Nossa, transa muito. E transar aos 15, que, assim, cara, gente, de onde a gente tá saindo? Não é E a menina debuta. Não são os meninos com 15 anos, o menino pequenininho. Tá? Antes. Ele está se tocando e os pais estão incentivando. E a menina, a gente só escuta, fecha a perna, não põe a mão aí, não mostra para os outros. Então, a sexualidade da mulher, e até hoje, é super, ultra, mega reprimida. Extremamente. Então, nossa, extremamente. Quebrar esse paradigma, quebrar esse vínculo e esse peso que colocam em mim, tá certo? Em mim, que eu digo, falando pelas mulheres, é muito doído, é um parto. Uhum. Nossa, exatamente. E é muito, assim, fantástico quando você consegue se redescobrir, né? Acho que é sobre isso que a gente fala um pouco agora, assim, como que foi, por exemplo, medos e se redescobrir e em meio de uma história ou outra, então, assim, já teve medo que você saiu, tipo assim, eu sei que o seu livro chegou para mim segunda-feira, eu comecei a folhear, eu sei que a história 18 é a história apaixonante exato, eu já estou atento nesse ponto, mas no meio disso tudo, assim, as descobertas de medo, e não só de Isabel por Isabel, mas assim, risco de se encontrar com alguém, insegurança, não por ser quem é, mas insegurança de estar na companhia de outra pessoa, como é que foi isso? Conta assim pra gente. Eu fui, talvez muita gente não saiba, eu fui para a internet, porque eu sou tímida pra caramba, eu não teria coragem de conhecer alguém na fila de um banco, tá certo? Então, eu sempre fui retraída, e eu falei, quer saber? Vou para a internet. Na época tinha o tal do Par Perfeito. Perfeito. Eu fiz uma página linda, me pintando com uma maravilha toda colorida, quando eu estava no negro, né? Na cor, assim. Eu estava deprimida, na fossa. Só estava imprimindo quem você realmente é nesse perfil, mas você estava escondida. Não, eu só queria sofrer. Então, eu digo que por um bom tempo, eu vivi com a minha melhor amiga, que é a russa gelada. Eu só ficava mais tranquila a hora que eu bebia uma vodka dupla. Porque aquilo me dava... tá certo? Porque, gente, eu tinha perdido o meu futuro. Eu tinha perdido... É muito complicado pensar isso. Eu tinha perdido todo o meu planejamento futuro. Eu tinha duas saídas: deitar e esperar morrer, ou... O que não é a melhor opção e que você, né, ainda bem que não fez. E eu, na verdade, acho que eu fui lutar. E isso, quando eu comecei a sair com as pessoas, eu pensava assim, eu já perdi tudo, não tem mais nada para perder. E se eu perder? Quem que vai falar? Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu encontrava os caras e falava, bom, não vou ver nunca mais, porque o botão delete é o máximo, né? Você deleta, ele nos possibilita coisas ótimas. Acabou. O cara não vai te achar nunca mais. Só que o meu aprendizado foi ficando tão intenso, tão bom, que eu falei, o medo, quanto mais medo você tem, mais o inimigo cresce. Então, eu morria de medo, mas a hora que eu entrava na minha casa, eu morria de rir, porque eu falava, gente, você é louca. Como que você conseguiu sair, fazer, tá certo?
Mas era bom, eu tinha que assumir para mim mesmo que era muito bom. É Então, quase um processo de autoaceitação, né? lógico. E o meu medo de mostrar meu corpo? Eu tinha 56 anos, gente, sabe? Então, não tem nem Madonna, não fica mais com os peitinhos em pé, desculpa. A não ser que você tenha Não, pode falar. ali, tá Pode certo? falar. Mas a gente cai, tá certo? E caindo, e a vergonha de mostrar meu corpo, que foi, entre aspas, desprezado num casamento, trocado por outras, nenhum homem ia me querer. E, no entanto, não foi isso que eu aprendi. Nossa, o resultado, a gente tem aqui e muito mais histórias, né? Exatamente, tá certo? E digo para você, Randy, eu fiz o que eu quis. O que eu não fiz, eu também não fiz. O que eu não quis, eu não fiz. E isso é uma coisa muito importante, porque eu aprendi a dizer não. Não, não quero, não vou, não dou. Sou eu quem dou as cartas. Quando, no passado, eu era a vaquinha de presépio. Tá certo? Só chacoalhava a cabeça. Por quê? Porque a minha geração, primeiro, não podia saber muita coisa. Porque se você sabe, você vai ser indagada. Quem te ensinou? Aonde você aprendeu? Né? E dentro do casamento, a mulher vai se limitando, mesmo que não se apague, mas a gente vai se limitando. E com isso, as experiências, a descoberta, foram me dando força para deixar de olhar para o chão e olhar para o céu. Perfeitamente. E é engraçado ver como o seu aprendizado o seu ensinamento, né? Porque é aprender e ensinar, pode se aplicar assim a tantas faixas, porque você tem a sua história e tudo que você passou é tão inspirador que, por exemplo, se aplica a próprios casamentos. Então, a sua ressignificância foi entre você mesmo, mas quantos casamentos, quantas relações também não podem se inspirar e olhar para você e falar, cara, pode e deve ser diferente, caso já não seja, né? Mas é lindo isso, lindo. E uma coisa que eu sinto é por que num relacionamento de dois tem um que ganhar e o outro perder. Não tem. Os dois têm que ganhar ou perder juntos, né? Em todo relacionamento. Então, você não precisa absolutamente ter... Ai, é a canela ou é a alcachofra? É a canela. Gente, ela é muito fofa. Você tem uma história lindíssima com a canela, inclusive, também, né? Essa quarentena está nos deixando loucas, porque ela me vê falando e ela quer chamar atenção, tá certo? Olha. Ela tá certíssima, ela é uma fofura, ela é uma fofura. Nossa, eu vi o encontro dela com a feia, foi incrível. Que não é mais feia, né? Então, tá ali, Chico, estamos atentos com esse encontro, viu? Então, mas é isso. E com toda a experiência, o que é que eu senti? Que eu não precisava ficar atada ao que eu vinha sendo há 56 anos. Eu podia mudar, minha vida não tinha acabado. Eu tinha muito para viver. E estou aqui. Mudei radicalmente, abandonei minha carreira. Hoje eu escrevo, eu falo para as mulheres. Aliás, não só mulheres, porque tem muito homem que também me escreve, né? Querendo
contando histórias lindas. Então, eu acho lá, eu vou só comentar, um alento para as mulheres deixadas. Eu não fui deixada, eu deixei, mas eu não podia viver, tá certo? Com os adereços na cabeça e me esconder dentro do armário. E eu acho que assim é tudo na vida. Tem uma hora, no tempo certo, a gente tem que sair. E o sair é você se conhecer e viver sua vida, que é o mais importante. Ninguém é mais importante do que você. Ninguém. Você tem que começar daí, né? Quem não gosta... Eu adoro essa frase, eu adoro muito isso que você está falando, porque eu tenho, para mim, uma das minhas frases favoritas, inclusive eu tenho tatuado no meu braço, aqui, assim, e recitei no meu discurso de formatura também, quando eu colei grau, que é uma frase do Belchior, de Como Nossos Pais, que é: viver é melhor que sonhar. Então, gente, tudo, assim, que você fala, nossa, é acalentador. Acalentador. E aproveitando Belchior, a minha geração, que foi a geração que queimou sutiã, da pílula, do amor livre, nós estamos vivendo como nossos pais. Exatamente. Exatamente, juntando dinheiro, tá certo? Só que o medo é tão grande. E isso eu senti quando eu lancei o livro, porque várias amigas me bloquearam no Facebook, me cancelaram, tá certo? Fala um pouquinho disso mesmo, Isabel. Vamos entrar nesse assunto, então, assim, história, blog e tudo mais, mas assim, livro, lançamento, coletiva com o pessoal, como é que foi isso? Então, primeiro nós começamos com o blog, aí uma editora nos procurou e resolveu que ia publicar. Um pouco antes de sair a publicação, eu dei uma entrevista para a Folha, para a Eliane Trindade, que foi a entrevista mais lida da semana das matérias da Folha. E foi só aí que as pessoas da minha cidade, os meus amigos, ficaram sabendo. Então, algumas pessoas ainda duvidaram que era eu. Porque me mandaram... Olharam e falaram: não pode ser, Isabel. Nossa, na Folha tem uma mulher tão parecida com você, só que ela é Isabel Dias. Porque como eu sou Isabel Regina Dias, eu era Regina Dias. E eu virei Isabel. E as pessoas falavam: nossa, uma pessoa... Você viu a matéria? E eu falava: eu vi. E quando saiu... Eu vi, se vi. E quando saiu o livro, foi um auê. Foi quando... Para quieta. Foi quando as pessoas, várias, me cancelaram, me bloquearam, pararam de falar comigo. Não sei nem se bloquearam, mas eu tenho... Mas se ausentaram, né? Eu tenho algumas que... Uma delas ainda me disse: eu vou te deletar, porque cada vez que eu vejo você no Facebook, eu me olho no espelho e não tenho coragem de fazer nada. Então, eu fiquei bem sentida na época por ela. Mas ela também teria chance. Precisava ter o seu time. Eu tive muita sorte, né? Eu saí com as pessoas, eu nunca tive problema de segurança, eu tinha alguns critérios, algumas regras, mas o livro sair foi um auê, tanto que quando saiu, eu não convidei meus amigos.
Menina! Nós fizemos um lançamento, tá certo, no Shopping Higienópolis, foi bastante gente, vendi um monte, mas meu convidado tinha pouquíssimas pessoas, Pouquíssimas pessoas. porque eu tinha medo de julgamento, eu tinha medo do que iam falar. E aí o medo foi passando. Com o sucesso do livro, porque o livro saiu e, assim, estava na mídia em todo lugar. Tem chamada de capa na Isto É, saiu na Veja, na época, fui para o Amaury Júnior, e aí, em decorrência, né, veio um monte, Jovem Pan, e aí veio Amor e Sexo, Amor e agora Fátima sexo. Bernardes. Por quê? O problema não é fazer, o problema é falar. A mulher velha não pode, não tem o direito de falar, eu estou indo para a cama com quem eu quiser. Aliás, estou indo para a cama ficar acordada, né? Porque dormir, eu durmo com a canela numa boa e, Fofinha. sabe, e fico tranquila, ela esquenta meu pé. Isabel, eu acho que, assim, tudo que você diz, eu vou aproveitar esse momento para falar para o pessoal. Então, o pessoal comentou algumas coisas, eu vou abrir uma pergunta também que eu recebi, mas só para falar para o pessoal, gente, eu vou deixar depois, porque esse material vira um IGTV e vira um áudio também no Spotify. Eu vou deixar na publicação, para quem está perguntando do livro, o livro pode ser adquirido conversando diretamente com a Isabel. A Isabel tem um e-mail, que é blog 32 em extenso. Isso. blog32@gmail.com. Eu recomendo fortemente, fortemente que vocês conversem com ela. Eu tenho meu exemplar. Estou muito feliz de ter recebido. A Isabel viu, eu fiquei assim ensandecido quando ele chegou. Além disso, a Isabel participou do TEDx Blumenau, então pesquisem o TEDx. O Speak da Isabel tá no YouTube, livre, gratuito. É assim, inspirador, lindíssimo. As entrevistas também, a Isabel no Amor e Sexo em 2017, no Encontro com Fátima o ano passado, no Amaury Júnior, na Jovem Pan. E, além disso tudo, a Isabel tem um documentário feito pela Paula Saqueta e pelo Renan Flumian, publicado na Universa, que é a plataforma de debates e discursos e conversas femininas e feministas da UOL, chamado Acende a Luz. Até por isso que eu comecei o nosso papo falando que a luz da Isabel vai nos iluminar. O Acende a Luz é um material de aproximadamente 12, 13 minutos, lindíssimo, lindíssimo, forte, corajoso, incrível. Então, recomendo que vocês assistam o Acende a Luz. E aí, Isabel, puxando a pergunta do Dimas, que está aqui com a gente, ele falou assim que nesse processo de descoberta, ele queria saber se você se inspirou em alguém, tipo assim, alguma outra mulher forte serviu de inspiração para você. Como é que foi, assim? Então, eu não me inspirei em ninguém, porque a minha loucura era tão grande que eu não precisava ter me inspirado, tá certo? Você se inspirou em você mesma, se descobriu e se inspirou em você mesma. Exato, tá certo? Não vou dizer para vocês que depois da primeira saída, da segunda saída, eu não tenha pensado, vou parar, agora chega. Por quê? Chega por quê? Por que eu não posso me dar o prazer? Por que eu não posso descobrir o meu corpo e saber do que eu gosto? Porque o prazer é tanto um tabu, né? Por quê? Só porque eu sou velha? Ah, desculpa, sabe? Eu sou velha, mas eu estou na pista. Eu estou respirando. Então, eu estou viva. Exatamente. Eu não me sinto viva. Não vou fazer crochê e ver novela. Você nem deve. Imaginou? Se eu viver até os 85, 90 anos, eu tinha metade da minha vida, tá certo? Para viver. Eu vou empatar e me esconder embaixo da mesa. Ah, não. Desculpa. Não tem como. E eu pensei exatamente isso.
Eu acho assim, o pessoal tá falando assim, Isabel, eu queria ter um pouco da sua coragem, você é inspiradora. E, gente, tem tanta significância e significado nesse livro, ó, eu acho que vocês vão conseguir ver mais ou menos como tá a capa. Essas capas, olha que legal, a editora fez um projeto e um processo de fotografar 32 mulheres, então existem uma variação gigantesca. Não é, por exemplo, esse livro, eu tenho uma capa, a minha capa, inclusive, ela tá com a CO de 50 anos, então o nome foi preservado, mas as fotos da capa do livro da Isabel, elas foram inspiradas na foto original da Simone de Beauvoir, que a Simone tá nua, tá pelada de frente ao espelho. Então, a capa do livro tem o prefácio do Chico. Falando nisso, Isabel, o prefácio do Chico Sá. O livro saiu em 2015. E o Amor e Sexo, a gente sabe que o Chico Sá tá lá também e tudo mais. Como é que foi, assim, esse prefácio? De onde veio o Chico Sá? Então, na verdade, quando eu fui, o Chico Sá veio por meu Chico, tá certo? Que tinha contato com ele. E o Chico Sá ficou encantado com a história, eu acho que a visibilidade da mulher mais velha, porque o Chico também não é menino, né? Então, ele ficou bem encantado e as palavras dele dizem mais do que qualquer coisa. Nossa, o prefácio é lindíssimo, lindíssimo. Então, e o Chico Sá, quando eu fui ao Amor e Sexo, ele já não estava, porque ele fez a primeira temporada. E a segunda estava Regina Navarro, estava... não vou lembrar todo mundo. A Regina Navarro, inclusive, vai participar do TEDx Parque do Ingá. Aqui em Maringá existe uma edição do TEDx e a Regina Navarro está dia 26 de julho, pessoal, ao vivo e online, o evento. Então, vale também. O máximo. Ela é incrível, né? O Dudu Bertolini estava na época. Então, foi uma coisa que, quando eu fui para o Amor e Sexo, foi o primeiro uó. A Isabel está aqui. Amor e Sexo. Então, eram programas 10 da noite, fora. Daí, quando eu fui para Fátima, tá certo? Foi muito engraçado, porque é o horário da manhã, é o horário da dona de casa. E o retorno que eu tive da Fátima foi brilhante. Então, pode, como diz a Paula Saqueta, que é do Acende a Luz, podem não gostar, mas vai ter corpo velho fazendo sexo, sim. E é isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos na vida. Exatamente. E eu fico tão feliz, Isabel, você tá assim, chegando em tanta gente, de tanta forma, com números quase astronômicos, que igual você falou, a sua entrevista na Folha, a mais lida da semana naquela semana em si. O documentário ele teve mais de 500 mil de visualizações em uma semana. Assim, inegável, porque ele é lindíssimo, ele é incrível. Eu até conversei com a Paula, inclusive. Eu divulguei ele nos meus stories, a Paula conversou comigo. E assim, é inegável não concordar sobre a produção, sobre como você é incrível, sobre como a produção foi linda também. Ela falou, a Isabel é uma mulher fortíssima. Eu falei, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Imagina, a Paula é muito querida, a Paula e o Renan, mas a Paula, pela própria ligação que eu tive com ela, né? Ela a conexão é incrível. Muita vontade, e o tirar a roupa, tendo o apoio dela, do Renan, foi muito fácil. Aquela cena, assim, o pessoal vai ver, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui vai ver, mas existe uma cena fortíssima, e fortíssima não de assustadora, mas fortíssima de intensa e deliciosa, que é a cena do vibrador. Isabel, assim, eu acho que eu explodi. Se tivesse fogos de artifício internamente, tinha ido para fora. Eu falei, cara, a força que isso tem veiculado e atingindo pessoas, não tem como definir. Não tenho como definir. É incrível.
Mas, olha, uma coisa que eu pensei muito, nada do que eu fiz, eu deixei de contar no livro. Tudo estava descrito. Então, quem tem imaginação já teria enxergado que eu era E isso. vi. E depois, Exata. por que não? Exato, exatamente. Mas, Isabel, falando nisso, deixa eu te perguntar. Em relação ao blog, né? As histórias nasceram com o blog e tudo mais. Qual a similaridade, ou não, que você viu ali na época de 2004, 2006, mais ou menos, com a Bruna Surfistinha? Na questão dela criar, assim, claro que eram situações diferentes, mas vamos pegar o foco de escrever as histórias. São situações completamente diferentes. O motivo que levou a Bruna, né, a escrever, a Raquel a escrever, ela é completamente diferente da sua. Mas a motivação em levar isso, em tornar isso público, o que você acha assim que se assemelha? E você fala tipo, cara, foram situações diferentes, mas tem algumas similaridades. A similaridade é sermos mulheres e a gente trabalhar para usar o nosso corpo do jeito que a gente quer. Nossa, Sem que forte. julgamento, não me julguem, tá certo? Eu uso saia curta sim, e não é por causa disso que vocês vão me julgar ou porque eu vou ter medo de andar na rua. Então, a similaridade, a única coisa que eu acho é que, assim, o erotismo, talvez o meu, seja principiante perto de tudo que ela viveu, né? Eu estava ali no aprendizado, mas eu não tenho dúvida de que ela lutou tanto pela liberdade da mulher, do feminino, quanto eu. Só que eu falo das velhas, ela fala das novas. E as duas falam sobre mulher, sobre poder, sobre força, sobre garra, sobre Isso. história, sobre Sobre prazer, direito. Eu sobre tenho direito. direito. Nossa, exatamente, Isabel. Que incrível. Nossa, eu não sei nem definir assim, o quanto é forte, o quanto é legal mesmo. A gente está agora são 8h12. Vamos mudar, não mudar o foco, claro, mas eu quero entrar um pouquinho com você, agora, depois que a gente falou muito do 32 e assim, né? Mas falar um pouquinho sobre Ricardo e Vânia. Isabel, assim, é claro que esse papo vai ser muito estendido com o próprio Chico, o autor do livro, mas eu não posso, nessa conversa, deixar de falar com você sobre o papel da Isabel barra Jane Fonda, que eu adorei esse apelido, tem um capítulo, inclusive, com esse nome, Jane Fonda e o Doutor Estranho. A Isabel, mãe do Chico, acompanhante do Chico, então assim, o Chico também em uma das entrevistas falou, gente, não dava para escrever esse livro se nós não nos colocássemos na história. O livro seria desconexo se Isabel e Chico não existissem. Isabel, a história do Ricardo, ela me pega desde muito cedo. Eu sempre falei muito, tanto que eu cheguei ao Chico, converso com o Chico hoje por conta disso. Então, quando saiu e mais de 1 milhão de visualizações quando ela foi publicada pelo BuzzFeed, certamente uma era minha. Eu me apaixonei de cara pela história e pela escrita do Chico, e consequentemente eu conheci. Mas como que foi para Isabel esse processo de acompanhar o Chico, de reconhecer o Ricardo? Hoje, com certeza, ele está num lugar melhor que nós, né? Mas como foi isso para você, assim, essa intensidade? Então, eu moro numa região em que eu encontrava sempre o Ricardo. E eu não o conhecia, óbvio. Às vezes dava uma esmola, conversava, mas sempre na distância. E quando o Chico me falou, ele está internado, eu falei, eu vou com você. Mas a história, a gana de procurar e saber, a curiosidade era do Chico.
né? O Chico que enxergou nessa história, eu acho que um coração. E isso me Sem sombra de enternece dúvida. muito, né? Porque a escrita dele e a nossa história, eu digo nossa, porque eu não tenho como ficar longe do Ricardo, da minha preocupação com ele, da vontade que nós tínhamos de ajudá-lo, né, de visitá-lo, porque eu fui descobrindo ali uma pessoa que ele foi tão sofrido, sabe, incólume a essa história, dizer, ó, Não tinha tal como. acabou, né? Então, assim, quem vai poder falar da história para você é o Chico. Mas eu tive uma ligação desde a primeira vez que eu estive com o Ricardo. Talvez pelo fato dele ser cabeleireiro e conviver com mulheres, tenha sido para ele mais fácil fazer essa ligação comigo. E nós tínhamos um carinho, nós chegamos a ter uma cumplicidade que eu até me assustava às vezes, porque eu sentia que comigo ele era muito mais aberto no início do que com o Chico. A hora que ele conheceu o Chico e percebeu, imagina, daí o amor dele era por nós, né? Nossa, lindo isso. Lindo. Tanto que, uma semana antes dele morrer, eu estive no hospital, eu fui visitá-lo, o Chico já estava viajando, e assim, a hora que ele me viu entrando no posto de enfermagem, porque a psiquiatria de todo hospital é muito complicado entrar. Você não pode levar bolsa, então eu que tinha levado um monte de coisa para ele, de presente de aniversário, eu não pude entrar. Mas a hora que ele me viu, e ele me falou, Jane Fonda, você não me abandonou, quer dizer, isso me toca até hoje. Mas foi Nossa, uma é lindo. experiência fantástica, fantástica, contar a história do Ricardo e aí somar a Vânia, né? Que a Vânia Nossa, é uma sim. pessoa fabulosa. No livro, assim, três grandes partes me tocaram, evidentemente, né? Todas elas envolvem você, e claro que todo livro eu vou discorrer e debater muito com o Chico, mas essa parte do presente, que você foi uma semana antes, o Chico já estava na Europa e tudo mais, que aconteceu. A parte de quando ele viu, que você estava presente também, de quando ele viu a Vânia na chamada e falou, nossa, você é o grande amor da minha vida. Morremos de chorar. Nossa, eu no livro, lendo o livro, eu chorei assim, nossa, copiosamente lendo aquilo. E aí, indo já para Paris, você e a Vânia no corte de cabelo. Isso aí. Aquela cena narrada me marcou tanto que eu falei, cara, eu preciso perguntar isso para Isabel. Não pode deixar passar. Não, e foi o máximo, porque a fama da Vânia, né, que eles eram, tanto o Ricardo quanto ela, eram tão bons cabeleireiros que eu falei, vou cortar o cabelo. Estava meio assim, que nem está hoje, tá certo? Que parece uma horta de cabelo. Não parece, para. Mas eu falei, Vânia, você vai cortar. Meu cabelo ficou maravilhoso. E aí, quando ela veio para o lançamento do livro, ela cortou de novo. Tanto que o documentário, eu estou de cabelo curtinho, mas é by Vânia Munhoz, tá certo? Nossa, ela lindo. Ela veio, ela ficou um mês em casa, e uma pessoa assim, fantástica, posso dizer hoje, com propriedade, que é uma das amigas mais queridas que eu tenho. Tá certo? Que feliz. Nossa, que lindo isso, Isabel, que lindo. Essa construção é
Tá chovendo elogio pra você aqui, tá? Você tá lindo, seu cabelo tá lindo, e eu não posso dizer diferente, porque realmente eu concordo em gênero e número, e é assim. Pois, Imagina. Abel, vamos pegar o pessoal, então. Algumas pessoas colocaram lá em cima, tipo, quando tiver liberado para pergunta, mas vamos responder umas perguntas, assim, para ver se o pessoal Vamos, tá vamos. aqui Agora interagindo com a você quiser. gente. É isso aí, pessoal. Nós temos aproximadamente 10 minutos, porque o Instagram ele nos dá 1 hora de live. Eu ficaria, assim, semanas conversando com a Isabel, mas eu tô com uma viagem programada para São Paulo quando toda essa loucura passar. E eu não, nossa, Isabel, eu não vou deixar de te visitar, de te ver, da gente sair junto, da gente tomar um café, Nós, sei lá, você e o Chico estão nos meus planos. nós vamos torcer para esse corona passar logo para a gente poder sair, né? Eu não vejo a hora, Isabel. Isabel, eu não vejo a hora. Você, Nossa, imagina eu, tá certo? nossa, sim, Imagina eu. exato. É. Falando nisso, hoje, como é que tá? Antes do pessoal começar. Lá, já temos a primeira pergunta. O que a Bel de hoje diria para a Bel do passado? Olha, a Bel de hoje diria: não tenha medo. O mundo é muito mais fácil quando você enfrenta de frente, sabe? Levanta a cabeça, você pode tudo. Nossa, que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Existe uma frase que a gente brinca, fala que é até clichê, mas ela se aplica muito bem, que é vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Isso aí. Que ela define a vida, assim. E Isso. atualmente, Isabel, como é que tá? Claro que desconsiderando a pandemia. Então imagina, 32, mais histórias, blog, livro e tudo mais. A Isabel de hoje, sem o par perfeito, digamos assim, como é que ela tá? Como é que ela tá? Eu diria para você que a minha busca, aquela aventura, acabou. Hoje eu tenho alguns amigos dos 32, aliás, muitos Olha que legal. ficaram meus amigos, mas com a quarentena estou eu e a Canela, né? Fofa. Eu falo em palestras, eu dou curso de escrita, só que agora eu estou recolhida. E ainda bem que eu tenho Canela, tá certo? Para me fazer companhia. Essa relação com a Canela é incrível, né, Isabel? Como ela foi decisiva o Chico fala isso, como ela foi decisiva nessa reconstrução, assim. O amor do animal na sua reconstrução, digamos assim, ela tem um papel essencial, assim. Não, se não tivesse Canela hoje, não sei o que seria de mim, tá certo? Porque ela me obriga a ter uma rotina, e eu acabo escrevendo muito, e ela vem me chamar, ela está aqui no meu pé, tá certo? Ela vem me chamar a hora que é para sair, a hora do passado, do passeio, tá certo? Ela é o máximo. Uhum. E o Chico, a Isabela, eu vou ser a avó, tá certo? Então, olha que coisa mais linda. À distância, nós estamos acompanhando e esperando que dias melhores virão. E que não é uma gripezinha. E que não é uma gripezinha. Se cuidar. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa, sabe? Vamos lidar com realidades sobre isso, né? Não vamos fazer o que o atual presidente está fazendo, um marketing gratuito de cloroquina e um sensacionalismo espetaculoso em cima do que ele contraiu. Então, nós estamos pedindo responsabilidade. Olha, Isabel, mais uma pergunta. A Ana falou, qual conselho você daria para quem está passando por uma situação parecida com a que você teve, de traição, marido? Qual que é o seu conselho? Gente, eu não dou conselho nenhum, eu não posso. Eu não sou a amostragem para ninguém. Mas uma coisa que eu fiz e que deu certo foi me conhecer mais. Perceber que aquela pessoa que reflete no espelho não é uma porcaria. Você não precisa sofrer para ter outro. Não, você não merece. Essa carga não é sua.
Se ele está te traindo, a culpa é dele, o mau caráter é ele, tá certo? Não é você. Vai se conhecer. Eu acho que até tenha o seu time, que isso é muito importante. Agora, Sim, respeitar o próprio isso tempo. não é conselho. Isso foi o que me ajudou quando eu separei. Nossa, perfeito. Perfeito mesmo. E outra, assim, acho que é quase uma síntese, né? Que é o que te ajudou a superar tudo. Como que foi, assim? Um conjunto, digamos. Então, o conjunto é que eu tive sorte de sair do ambiente que eu vivia, eu vim viver minha liberdade aqui, tá certo? Eu fui conhecer meu corpo, o que eu gostava, eu não me dei por vencida, então eu achava impossível que só um número que representava a minha idade pudesse me tolher, me limitar, tá certo? Então, eu acho que com tudo isso, você vai chorar, você vai entrar na fossa já, já. Agora, depressão, lógico que eu tive. E eu usava remédios, eu tinha um acompanhamento, porque a química está aí, é exatamente para a gente aproveitar quando a gente precisar. Então, eu fiz tratamento de depressão, eu ia para terapeuta, eu discutia muito minha vida, tá certo? Olha lá, estão perguntando onde encontrar força. Gente, eu encontrei na loucura, no eu posso tudo. Não tem uma fórmula, né? Cada um tem que encontrar aquilo que vai te ajudar a isso. Mas, não se apague, não renegue a dor, vai viver sua dor, vai saber que amanhã vai ser um dia melhor, tá certo? Não se acabe por alguém que não merece. Nossa, o melhor e maior conselho de todos. Nossa, assim, exatamente, você tem completa razão, Isabel. E assim, eu tô um pouco triste, porque infelizmente a gente precisa caminhar para o final. A gente tem quase 2 minutos e meio, 3 minutos. Antes de eu me despedir de você, eu só vou falar então, pessoal, todos vocês que estão aqui nos acompanhando, não esqueçam, para ter o livro, blog 32, por extenso, @gmail.com. Pesquisem sobre a Isabel no YouTube, tem o TEDx dela em Blumenau, tem a entrevista, tem a leitura também na Folha, no Google tem diversos materiais da Isabel. A Isabel aqui no Instagram mesmo, nesse perfil que estamos conversando, ela compartilha cotidiano dela, então leiam a Isabel. A Isabel escreve aqui no Instagram também, então esse curso que ela dá de escrita é um curso gratuito nas legendas das fotos e das publicações dela, que é incrível. Acompanhem e, acima de tudo, assistam Acende a Luz no universo da UOL, que é assim, poderoso. A palavra é poderoso. Eu preciso mandar um beijo para Siloca. Siloca é minha amiga desde sempre. Nós nascemos juntas. E eu acabei Siloca, obrigado. Então, obrigado por estar com a gente. É Líria, é Lorena, é o pessoal que me segue, né? E que não deixa de ver. O que vocês quiserem, me escrevam, que a gente conversa. A gente conversa, Isabel. Eu só posso te agradecer. Eu estou muito feliz. Tem o pessoal falando, vamos fazer outra live. Não tem problema, a gente pode. Vamos fazer. Eu vou conversar com a Isabel aqui nos bastidores, pessoal. A gente vai organizar, sim. Vou mandar um beijo para a Lorena. Lógico que eu mando um beijo. Lorena é minha amiga incrível. Lorena é uma pessoa que você precisa conhecer. Lorena, a gente tem certeza que a gente vai conhecer a Isabel também, porque a Lorena tem um apreço imenso por ela. E assim, Isabel,
Eu só posso te agradecer mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Uma excelente noite e, igual você falou, a gente conversa. A gente se vê. A gente se vê. Um beijo imenso, Isabel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.